Pessoal, ontem nós não tivemos a presença fantástica do Maurício Bellinelli no Tempo e Dinheiro, mas tivemos a aula, a quinta aula à noite, onde ele falou sobre mercado de futuros. Eu já conhecia alguma coisa, né? Faz tempo que eu participo, mas aí o Maurício ele abre os olhos e a gente discute, porque tem a aula e depois tem o bate-papo, né? Que é aí que a gente aprende mesmo. E hoje, a sexta aula vai ser, já estou avisando aos alunos, né, do Maurício Bellinelli, hoje a aula vai ser um pouquinho mais tarde, 8 horas da noite, 8h15, por aí. Porque às 7 horas o Maurício tem um encontro imperdível, e tomara que dê certo do lado dele. E aí nós vamos falar, verdadeiramente, a primeira vez que nós vamos falar na aula sobre o que são opções a futuro sobre mercado de futuros. Opções sobre o mercado de futuros, é assim que é o nome correto. Opções sobre o mercado de futuros. Porque o mercado de futuros é caro, não é para o nosso bico, mas as opções são. E é isso que nós estamos fazendo e todos os dias nesse batidão de formar pessoas para conhecer essa ferramenta para a gente sair do risco, sair da angústia. Muito bem, então vamos antecipar a sexta aula com o meu amigo Maurício Bellinelli. Está no ar, direto de Curitiba. Boa tarde, Maurício. Fala, João. Muito boa tarde a todos vocês que nos assistem aqui no Tempo e Dinheiro. É sempre um prazer participar com vocês aqui, viu? Muito obrigado pelo convite novamente. Pois é, Maurício, assim, eu fico muito feliz porque a gente está sendo entendido pelos produtores rurais, o pessoal está se interessando, dizendo, mas o que o João Batista e o Maurício estão falando? Nós estamos falando que quando você olha o preço da soja, por exemplo, café, trigo, milho, quando você olha os preços mais à frente, que é chamados preços a futuro, e como é que você olha isso? Você entra na bolsa da CME Group, põe lá em português, é tudo em português, maior facilidade. Paulo Roberto está lá dentro, né, Paulo Roberto? Maior facilidade. Aí você vê, no caso da soja, preços hoje de 14 e lá na frente, na virada, 11. Como assim? E aí o que a gente vai ficar olhando? Aí vai ficar também sobre as consequências daqueles contratos que tomam a parte do leão e nada, e aí por isso que o Brasil é empobrecido. Aí o Maurício está dizendo, não, gente, tem uma ferramenta chamada opções a futuro. É isso, professor? Corretíssimo, João. É muito bom poder falar com um grupo tão, para mim, é um grupo tão honroso, que trabalha todo dia, levanta muito cedo, vai dormir muito tarde, todo dia cheio de incertezas climáticas, financeiras, de mercado e tudo mais. Políticas. E que, exatamente, e que agora tem a possibilidade, né, de conhecer um universo criado para eles, estabelecido por eles, e que no Brasil, de forma muito estranha, desconhecido por eles, né? Ou seja, é algo que a gente pretende que seja um grãozinho na areia. Primeiro a gente começa com o primeiro grão, né? Depois a gente começa a ganhar corpo. Mas eu estou muito feliz, gostei da aula de ontem. A aula de hoje também vai ser uma aula muito legal. Hoje a gente vai falar, ontem a gente falou dos contratos futuros, né? Hoje a gente vai falar das opções sobre contratos futuros, do que se trata, como funciona. Uma aula muito importante, vai começar um pouquinho mais tarde. Eu tenho um compromisso às 7 horas da noite numa live com um queridíssimo amigo meu, um brasileiro que mora nos Estados Unidos. Ele é gestor de um hedge fund muito grande que opera em commodities, ouro e prata e petróleo. E a gente vai ter uma live na casa de research, que eu sou sócio aqui em São Paulo, lá em São Paulo, melhor dizendo. E é só para isso, mas terminando lá, já emendo na sequência a nossa aula. Muito bem, o que a gente tem que aproveitar aqui, a audiência do nosso Tempo e Dinheiro, é informar as pessoas que existem 3 mercados, falando assim bem simples, de uma maneira bem simples, 3 mercados. Tem o mercado físico, que é esse da realidade, de você produzir a soja, colher e vender. Né? Aí você se endivida, e aí você não tem noção, você olha o preço na pedra, você nunca sabe quando é que você vai receber, se é aquilo que está sendo mostrado ali na lousa, etc. E a sua despesa está ali fixa, e você tem contratos, e é uma angústia, é um prejuízo, gente indo à falência, é uma infelicidade. Esse é o mercado físico, certo, Maurício? Tem o mercado de futuros, que o Maurício explicou ontem, que é para gente grande, para os chamados institucionais, né? São as grandes compradoras, as traders, tal, que compra da Cargill, a Cargill trava com os chineses, todos na bolsa. Isso não é para a gente, nós somos uma fagulha perto desse povo. Se o Maurício se lembrar, ele vai dar a dimensão do que é os contratos no mercado de futuros, ponto.
Agora, para nós tem as opções. Opções, você faz opção sobre o preço de futuro. Aí você adquire o direito de vender naquele preço. Por exemplo, eu estou defendendo, essa é uma das estratégias, eu continuo defendendo, você vender a sua soja física agora, botar o dinheiro no banco, já começa a ganhar juros, etc. E pegar uma partezinha, se você souber fazer estratégia de opções, e garantir que você vende lá na frente, quando você colher, o preço a $14, porque ele pode ir para 11, está marcado na tela. Mais ou menos assim, né, Maurício? É uma das muitas formas que a gente pode fazer, né? Você é muito flexível, por assim dizer. Não é um mecanismo engessado, quadrado, muito pelo contrário, é extremamente dinâmico. Basicamente, o produtor ou o operador envolvido é que determina o que pretende, né? Se ele quer uma proteção mais cara, mais eficiente, menos eficiente, mais ampla, menos ampla, para cima, para baixo, em qual prazo, se ele quer para mais curto, mais longo prazo, né? E é isso, é algo extremamente na mão do produtor, né? Por falta de palavra melhor, é exatamente na mão do produtor que esse tipo de ferramenta está. Não é mais para a gente ficar achando motivos, né? Eu gosto de lembrar que na ausência de ferramentas mais eficientes, boa parte dos operadores acabam recaindo em justificativas que muitas vezes são insuficientes ou inclusive vão acabar distorcendo a visão deles. Ah, os chineses isso, os chineses aquilo, o governo de não sei que país está fazendo não sei o quê. Ou seja, toda sorte de ruído, que eu costumo chamar de ruído, né, que acaba por claramente distorcer a visão do agricultor da realidade única que importa para ele. Ele tem que estar aqui amanhã. Independente do que acontecer na China, nos Estados Unidos, na Rússia, eu não sei aonde, o grande objetivo do agricultor é estar aqui amanhã. Líquido, no sentido de não ter falido, com as terras do jeito que estavam e possivelmente aumentando, e principalmente com maior nível de tranquilidade, sem ter que ficar usando o fator oração braba, como eu gosto de lembrar, para conseguir manter os preços no alto, né? Que é o que acontece, né? Infelizmente, as pessoas acabam, por falta de melhor ferramental, ter que ficar, às vezes, confiando em coisas que claramente não vão ter nenhuma garantia de funcionar, né? Então é isso, é só tirar o subjetivo, aquele we see, vai que, tô pensando para... A partir de agora, se subir vai acontecer isso, se subir vai acontecer aquilo. Com você nada mais vai importar. O Marcos Locatelli do Paraguai faz uma pergunta, mais ou menos, vou tentar botar na ordem direta aqui, Marcos. Tá bom, João. Olha aqui, ó, Maurício, ele diz assim, se ele vender a soja dele lá no Paraguai, lá só tem dólar, né? E guaranis, né? Não é nosso caso, que tem a diferença cambial. Se ele vender a 14,50, ele vendeu, saiu do risco. Não vai cair mais, porque ele vendeu, saiu do mercado. Game over para ele. Mas se ele comprar o direito de uma opção, que está lá na frente a 11,50, parece que é janeiro de 2022, é isso daí, 11,50. Se ele comprar o direito de participar da alta, e se tudo que subir de 11,50 é dele, claro. Não é isso, Maurício? É mais ou menos, né? Mas é bom lembrar, se ele está vendendo a 14,50, uma compra de uma opção de 11,50 vai custar uma pequena fortuna. Tá? Ou seja, o mercado não vai te dar dinheiro de graça, não tem jeito, né? Ou seja, você está vendendo uma coisa que está dentro do dinheiro, ou seja, você já abre no lucro, por assim dizer, e o mercado não dá lucro de graça para ninguém, nunca, né? Ele vai te cobrar, mas o pensamento está correto. Se você vende no físico agora, né, e trava agora para entrega em 14,50. Mas é bom lembrar, né, se você está travando daqui 6 meses, você já não vai conseguir 14,50. Porque o preço daqui 6 meses, mesmo nas cooperativas, a não ser que o prêmio esteja muito alto, o basis, que a gente chama, né, esteja muito alto, que é improvável nesse momento, você não vai receber isso tudo não, tá? 14,50 seria no preço à vista. Só se você tiver agora, né, a soja para entregar, que é o preço que está agora, deve estar nas lousas agora, devido ao preço Chicago 14,30, 14,28 agora, né? Então, é isso. Eu gosto de lembrar, então, o mercado jamais vai te dar dinheiro de graça. Ninguém vai te dar dinheiro de graça, muito menos o mercado. Veja aí as perguntas, você deve estar acompanhando a gente. O Vicente Zotti, ele está dizendo assim, Maurício, você acha provável a curva de preço longa da soja aproximar-se da curta ou da estabilidade do preço com base no vencimento de abril de 2022?
O Vicente é meu aluno, né, da curso de commodities profissional, da turma 3. Ele é de Ribeirão Preto, mas ele opera no sul de Minas. Eu acho, João, até comentei isso esses dias, eu estou achando que as commodities estão partindo para um movimento de equalização de preços. Né? Acho mesmo, todas elas, as agrícolas e energéticas, petróleo principalmente. Depois de grandes preços depressivos no ano passado, por quebras globais de demanda, e depois por um aumento muito rápido na demanda, o que quebrou as cadeias produtivas e levou a uma explosão dos preços, eu pessoalmente acredito numa equalização agora. O que isso quer dizer? Um alinhamento entre as curvas longas e as curvas curtas. Como eu até comentei isso, né? A soja, se você olha o contrato de janeiro de 2022, por exemplo, ou que ele comentou de abril, esses contratos nunca chegaram a $14, nunca, contrato da soja. Quem chegou foram apenas os contratos curtos, esse agora de maio, julho, o de março que já venceu. Ou seja, o que eu acho que vai acontecer é uma normalização. O mercado, primeiro, ele deu uma distorcida muito grave para baixo, derrubando os preços, e depois, logo em seguida, explodindo os preços. Então, uma volatilidade muito grande. Eu acho que agora o caminho do encontro das curvas, que a gente fala, né, a curva longa com a curva curta, eu acho sim que é o que está acontecendo, viu, Vicente? E eu não acho que é só na soja. Eu acho que é em todas as agrícolas, soja, milho, trigo principalmente, e nas energéticas, petróleo e gás natural, tá? Tá. Ô Maurício, você pode mostrar a tela da CME que está aberta, porque o Davi aqui não está preparado para isso? Não se preocupa não, mostra aqui, está aqui na tela. Põe a tela da CME e também põe aquele gráfico maravilhoso que você mostrou ontem, que é do seu... Da sua ferramenta. A sua ferramenta. Mas primeiro. Essa aqui é uma ferramenta, tá, pessoal? Que é uma ferramenta proprietária Maurício, onde eu basicamente desenvolvi, junto com um amigo meu, algumas análises boas de operação. Eu vou mostrar o da soja, que está na tela da soja, tá? Mas primeiro, viu, Maurício? Acho que pela ordem. Maurício. Então tá aí, pessoal. É pior que fica invertido. Não sei por que fica invertido, mas fica, João. Porque pra gente fica aqui, acho que é alguma coisa no Skype que inverte a tela. Mas acho que ele conseguiu inverter de volta, ótimo. Então isso aqui, pessoal, o contrato é o preço da soja, tá? E agora o mercado está num fortíssimo que a gente chama de backwardation. Os contratos à frente muito abaixo dos contratos spot, né? Então eu acho que daqui para frente a gente vai ter algumas alterações importantes, né? Tá vendo aqui? Nesse ponto agora aqui, o mercado virou muito forte para baixo, né? Isso é o mercado claramente distorcendo, né? Bom lembrar que no final do ano passado, por exemplo, se a gente pega novembro, o mercado estava para cima, apostando em alta da soja. Ele reverte fortemente. Na verdade, a partir de agosto, ele já perdeu a força na alta. E a gente consegue ver agora aqui dentro da CME. Isso. Davi, as cotações estão aqui também. Não sei se vocês conseguem ver, mas deve estar invertido também. Isso. Não sei. Mas veja que interessante, né? Os contratos de maio, 14,27, mas você pega o contrato maio 2022, um ano para frente, está literalmente quase perdendo os 12, né? Ou seja, já estamos prevendo, pelo menos por enquanto, o que se espera é uma grande pressão de queda no contrato spot, que a gente chama, que é o contrato à vista, né? Então, é o que eu estou falando, pelo menos por enquanto, João, eu, Maurício, se fosse produtor, eu estaria tomando alguns cuidados. O principal cuidado que eu tomaria neste momento é a não crença, pelo menos não uma crença ideológica, porque eu acho que de que os preços da soja e do milho têm tanta força assim para se manter nos atuais patamares, né? De novo, eu não faço previsão, você sabe disso. Os meus alunos sabem disso. Eu não trabalho no ramo de previsões, eu trabalho no ramo de perspectivas. E o mercado claramente agora não tem a perspectiva de que a soja e que o milho, pelo menos sem fatos novos, deva permanecer nos atuais patamares em dólares. Né? Bom lembrar que a gente não está falando em reais, eu estou falando dos preços em dólares e dos preços Chicago. Então eu não sei exatamente, o preço do Brasil sempre pode oscilar um pouco mais, até por causa do basis, né? Dos prêmios pagos ao produtor frente ao preço Chicago, que inclusive agora está muito perto das mínimas históricas. O prêmio no Brasil nunca foi tão baixo, tá? Então é isso, a gente tem muitas operações que a gente estava discutindo esses dias, que tem gente já estudando fazer o que a gente chama de um long basis, comprar prêmio, porque existe uma probabilidade de que o prêmio suba
daqui para frente. Mas isso é um papo, obviamente, um pouco mais denso. Muito bem, então assim, para quem se interessou, e é bom que se interesse, nós estamos fazendo com o Maurício Bellinello todas as noites, segunda, terça e quarta. Hoje vai ser a sexta aula, tem mais a semana que vem, sobre introdução. Que bicho é esse? O Maurício está explicando. Esse bicho tem 4 patas, blá, 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 explicando direitinho que são opções sobre os preços a futuro, certo? Direto em Chicago. E é o jeito de você proteger a um custo mínimo. Sempre lembrando a analogia que a gente faz com o seguro do carro. Todas as vezes que você vai renovar a sua licença, você compra o seguro do seu carro, você paga 10% e reza para perder esses 10%, para que ninguém te roube, para que ninguém bate no seu carro. E a sua soja, que é a sua vida, a vida da sua filha, do seu filho, né, da sua família, está lá, desprotegida. Vamos aprender? Vamos. Porque opções, se você fizer uma boa estratégia, se você estudar, é isso que o Maurício propõe, você consegue fazer várias estratégias e diminuir esse prêmio. Quanto mais melhor, quanto mais você, enfim, fazer uma boa estratégia, você diminui o valor do prêmio. Essa é a luta que nós estamos insistindo com os brasileiros para eles aprenderem o que fazem 65% dos produtores americanos, que fazem diariamente opções, não é? E para que, no nosso caso, o lucro, a mais-valia fique dentro do nosso país. Hoje tem, portanto, a sexta aula e a gente se encontra às 8 horas da noite, é isso, Maurício? 8h15. Eu vou mandar o link no grupo, né, João? Tá bom. Hoje eu tenho esse compromisso antes às 7 horas, que deve durar cerca de 1 hora. E aí, terminando lá, eu já encaminho para a sexta aula, né? Onde nós falaremos hoje sobre opções, sobre contratos futuros, introduzindo o assunto para os nossos alunos que estão tão empolgados e que eu estou muito feliz de ver a forma como eles estão, a forma calma com que eles estão encarando esse conhecimento. Isso é muito importante. Como é algo que pode mudar de uma forma definitiva a forma como você conduz o seu negócio, a sua lavoura como um negócio, né? Não mais simplesmente como uma plantação, pura e simplesmente, é muito bom ver isso, né? Eu gosto de lembrar também, tem muita gente perguntando se esse é meu curso profissional. Não, não é meu curso profissional, isso é um curso introdutório. O curso profissional só abre vagas dia 2 de maio, então não temos mais de um mês pela frente aí, até a próxima turma. Então é nesse aqui, o meu grande objetivo, que até o momento tem sido alcançado com grande alegria por mim, é apresentar um grupo tão importante de profissionais brasileiros, uma forma literalmente utilizada globalmente por todos os agricultores, não todos, mas por grande parte dos agricultores e pecuaristas que estão em economias desenvolvidas, né, Estados Unidos, Europa, Ásia e tudo mais, e que inclusive eu gosto de lembrar disso porque em dias como hoje, que a gente vê movimentos de instabilidade política, eu já vejo alguns discursos falando da China, que a China, meio que colocando a China para baixo. Deixa eu dar uma notícia para vocês. A China já vai ter contratos futuros de soja em yuan, em moeda chinesa, com opções a partir do ano que vem. Então ela vai negociar soja dentro do país dela, coisa que o Brasil, com 50 anos de Bolsa de Valores, não conseguiu fazer. Então é isso, lembrem-se, o grande objetivo é vocês se defenderem, vocês. Os chineses estão defendendo os interesses deles nesse momento. Defendam vocês o de vocês, porque os chineses não vão esperar por vocês, nunca. Muito bem lembrado, Maurício Bellinello. Então, até a noite, até as 8 horas e vamos em frente. E, claro, até amanhã de novo aqui no Tempo e Dinheiro. Combinadíssimo, João. Um ótimo dia para vocês e nos vemos, nossos queridos alunos, hoje às 8h15 da noite. Muito bem, falou.